agradecer a presença de todos vocês, os membros dessa comissão, aqueles que estão participando nessa manhã. Nós estamos aqui abrindo esta reunião que é sobre o assunto do processo administrativo para providências em relação à análise feita na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pelo fato ocorrido na tribuna, na 31ª sessão ordinária, na primeira sessão legislativa da 14ª legislatura nessa Casa de Leis, no dia 19 de outubro, em que alega prática ofensivas morais por parte do vereador José Antônio de Oliveira, o Gaguinho, ao vereador Rogério de Lima. Então, essa comissão em desfavor ao vereador Gaguinho, porém também, como já é do conhecimento de todos, também foi acolhido pela comissão um documento aí protocolado pelo vereador Gaguinho, também pedindo para que a comissão estivesse então também apurando, analisando a questão do vereador Rogério de Lima, que também fez aí, diante desse documento protocolado pelo vereador Gaguinho, algumas ofensas ao nobre vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho. Bom, eu vou estar lendo aqui a ata da reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, realizada em 29 de agosto de 2023, em desfavor do vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2023, em reunião secretariada pelo assessor Johnny Laurin Vasque, reuniram-se na sala de reuniões os vereadores José Cláudio Pereira Zelão, Cirineu Barbosa, Robson Vasco, Luciano da Silva, Mauro dos Materiais e o assessor Robson Conservani, representando o vereador Rogério de Lima, vereador Lourival ausente. O presidente abre os trabalhos agradecendo a todos e solicita que o vereador Cirineu faça a leitura da ata da reunião anterior. Feito a leitura, o presidente menciona a presença do vereador Gaguinho e do seu assessor e do assessor Robson Conservani, ambos acompanhando os trabalhos. Esclarece que esta reunião é apenas para eleger relator e sugere o nome do vereador Mauro para assumir a relatoria desta comissão e abre a oportunidade aos demais vereadores se candidatarem à relatoria. O vereador Robson Vasco se coloca à disposição e, sendo assim, o presidente põe em votação. Votaram no vereador Mauro os vereadores Pastor Lilo, Luciano, Cirineu e o próprio Mauro. Robson e José Cláudio Pereira Zelão votaram no Robson. Após a votação onde elegeu o vereador Mauro como relator, o vereador Robson Vasco pede para que conste em ata que a comissão é em desfavor do vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho. O presidente afirma que sim, e que será analisado todos os fatos, até porque o vereador Gaguinho também protocolou um ofício fazendo algumas solicitações para que fossem votadas nessa comissão, e que os vereadores têm a prerrogativa de fazer relatório em separado, se assim desejarem. Na sequência, o vereador Zelão solicita a cópia do processo, já que no decorrer do processo desta comissão ele não participava, por ser presidente da Câmara Municipal. O vereador orientado a fazer por ofício a solicitação. O presidente coloca em votação a data do dia 5 de setembro para a apresentação e votação do relatório final. Posto em votação, fica então acordado para o dia 5 de setembro a apresentação da votação, da apresentação e votação do relatório final. Sendo mais, segue assinada pela ata pelo presidente da comissão. Então, só reforçando, então nós fizemos a última reunião e ficou então acordada pela comissão que o relator, o Mauro Materiais, após ter sido eleito relator pela comissão, estaria apresentando na data de hoje um relatório e nós estaríamos votando se sim pelo relatório do vereador Mauro ou se não ao relatório do vereador Mauro. Essa ordem seria de protocolar
advogado, por favor. Então, nosso relator está apresentando aqui o seu relatório final. Trouxe aqui cópias do relatório, quero passar aqui aos membros da comissão. Não só a indicação do Ele está numa indicação do beleza. Então, nós vamos estar lendo o relatório final. Gostaria que o Sirineu pudesse estar lendo para nós, como membro dessa comissão, o relatório do vereador Mauro Materiais. Bom dia a todos, presente, cumprimento aqui o senhor presidente, cumprimento aqui o relator e todos os vereadores aqui presentes e a todos que nos acompanham aqui nesse instante. Então vou ler aqui o relatório final. Processo administrativo disciplinar, número 68/2021, vereadores envolvidos, senhor Rogério de Lima, PP, senhor José Antônio de Oliveira, PTB. Assunto: Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pelos fatos ocorridos na tribuna na 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Trata-se do processo administrativo disciplinar, número 68/2021, instaurado por intermédio do vereador Rogério de Lima, PP, tendo por objetivo apurar fatos ocorridos na tribuna na 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura entre os vereadores Rogério de Lima e José Antônio de Oliveira. Destarte frisa-se a resolução número 2/2012, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Votorantim e prevê as normas de conduta às quais sujeitam seus vereadores durante o exercício de seus mandatos. No trâmite processual, em 24/11/2021, o vereador Rogério de Lima oficiou o presidente da Câmara Municipal de Votorantim, à época o vereador José Cláudio Pereira, solicitando a inclusão do seu nome, representando pelo Partido Progressista, informando o interesse em fazer parte da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Porém, o Departamento Jurídico dessa Casa-Lei emitiu um parecer sob o número 148/2021, assinado pela Procuradora Jurídica, doutora Gilmar Vega Posati, no sentido que o pedido está prejudicado por ocasião da previsão legal. Em 1º de dezembro de 2021, em reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, foi eleito para a presidência da comissão o vereador Adson de Pereira de Camargo, pastor Lilo, da União Brasil, e para a relatoria o vereador Lourival Cesar da Silva, César Silva Cidadania. Em seguida, o presidente propõe à comissão processante a necessidade de solicitar ao setor de comunicação da Câmara Municipal imagens contendo áudio da 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura e que oficiasse o vereador Rogério de Lima que haveria interesse em protocolar provas, arrolar testemunhas porque a comissão se manifestou favorável ao pedido do presidente da comissão. Na reunião da comissão ocorrida em 10 de dezembro de 2021, o presidente abre os trabalhos e exibe as imagens com áudio da sessão fatídica. Porém, novamente, oficiarão o Departamento de Comunicação para ter uma melhor qualidade da imagem e áudio. Em reunião ocorrida em 11 de fevereiro de 2022,
o presidente abre os trabalhos e inicia a exibição das imagens e áudio da sessão do conflito e frisa a fala do vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho, utilizando o termo bosta. Dia 18 de fevereiro de 2022, dando continuidade ao processo, a comissão se reúne e o presidente da abertura aos trabalhos, tendo como testemunha arrolada pelo vereador Rogério de Lima, o vereador César Silva, o qual é ouvido pelos membros da comissão. Em 25 de fevereiro de 2022, a comissão se reúne novamente e os vereadores membros da comissão iniciam os questionamentos ao vereador Rogério de Lima sobre a questão em tela e convocam para a próxima reunião o vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho para se manifestar e ter a possibilidade de ampla defesa do contraditório. Na data de 6 de abril de 2022, após a abertura dos trabalhos da reunião pela comissão processante, o presidente sugere a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão por mais 90 dias. Por meio de ofício 215/23, datado 30 de 6 de 2023, o vereador José de Antônio de Oliveira Gaguinho protocolou junto à presidência desta comissão um pedido para que seja levada à comissão seu pedido de substituição do vereador Lorival Cesar da Silva, Sérgio da Silva Cidadania, membro relator da comissão. Haja visto mesmo ser testemunha ao mesmo processado do vereador Rogério Lima, portanto suspeito para permanecer na relatoria dos autos. O vereador José Antônio de Oliveira, PTB, protocolizou o ofício número 206/23, datado de 6 de 2023, junto à presidência da comissão, solicitando aos membros da comissão para que seja também verificado junto ao processo o comportamento do vereador Rogério Lima, na mesma ocasião da discussão do requerimento número 296/21, em sessão plenária do dia 26 de outubro de 2021, dizendo que o vereador Rogério Lima se referiu ao vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho, chamado de palhacinho sem graça, de forma pejorativa e referindo sua honra perante os colegas do plenário e perante a população, ainda que o vereador Gaguinho tirasse o sorriso do rosto, contrariando o ditame do artigo 5º, segundo da Constituição Federal de 88, que resta: ninguém será obrigado a nada ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. A reunião realizada pela comissão processando dia 30 de junho de 2023, dando a abertura dos trabalhos pela presidência, traz a troca do vereador Thiago da Silva Schmidt, PSDB, pelo vereador Robson Vasco, como membro, pelo motivo do vereador Thiago da Silva Schmidt estar como presidente da Câmara Municipal de Votorantim. Em seguida, o presidente da comissão coloca em votação os ofícios 215 e 206/23, protocolado pelo vereador José Antônio de Oliveira, os quais são acatados pela comissão, no que tange, em especial, a verificação da conduta do vereador Rogério de Lima na fatídica sessão ordinária e sobre a substituição do vereador Lorival Cesar da Silva, Cidadania, por motivo de suspeição. Após o vereador Lorival Cesar da Silva, César Silva se pronuncia, dizendo que há 2 pontos a se pensar. O primeiro é deixar de ser relator e continuar como membro integrante da comissão, ou até mesmo a possibilidade de deixar de ser relator e, nessas mesmas circunstâncias, abrir mão. E os demais integrantes da comissão entenderam que deveria também não fazer parte da continuidade. Porém, o presidente da comissão frisa que o pedido que está sendo analisado é somente para deixar de ser relator, informa que na próxima reunião será votado o novo relator. No dia 29 de agosto de 2023, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar se reuniu para aprovar alguns assuntos, entre eles a votação para a nova relatoria do processo, o qual venceu por 4 votos o vereador Mauro Paulino Mendes, PTB, já o vereador Robson Vasco, PSDB, teve 2 votos. Ainda na reunião, o vereador Robson Vasco pediu para constar na ata a presente comissão, em desfavor do vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho, PTB, por várias vezes o presidente da comissão, o vereador Alexandre Pereira de Camargo, Pastor Liro, União Brasil, informou que ambas as ofensas seriam analisadas pela falta de decoro parlamentar. Haja vista que na reunião anterior foram votados ofícios apresentados pelo vereador Gaguinho, que foram aprovados por unanimidade por essa comissão. Da legislação, resolução número 2/12. Dispõe sobre a instituição do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Votorantim e da outras providências. Artigo 5º. Constitui falta contra a ética parlamentar de todo vereador no exercício do seu mandato. Inciso 1º. Quanto às normas de conduta, a linha A. Utilizar-se em seus pronunciamentos de palavras ou expressão incompatíveis com a dignidade do cargo. A linha B. Desacatar e praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras injuriosas aos seus pares, aos membros da mesa diretora, do plenário ou das comissões, ou a qualquer cidadão ou grupo de cidadãos que assistam às sessões de trabalho da Câmara. Conclusão. Ante o exposto, considerando que o conjunto probatório acostado nos autos demonstrou de forma cabal que o vereador Rogério Lima e José Antônio Oliveira cometeram infração prevista na resolução 2 de 2012 da Câmara Municipal de Votorantim, seu artigo 10º, as sanções previstas para a infração do seu código de ética serão o seguinte, em ordem crescente da gravidade: a advertência pública escrita.
Por fim, em razão da gravidade leve dos fatos apurados, sugere a comissão a punição de advertências públicas e por escrito, ida em plenário ao vereador Rogério de Lima e ao vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho, para que tais fatos não se repitam dentro ou fora da Casa Legislativa e que esta penalização sirva como exemplo aos demais vereadores, a fim de que se promova debate e discussões saudáveis e democráticos em prol da nossa cidade de Votorantim. Encerrados os trabalhos, encaminhamos o nosso presente autos para que seja submetido à decisão da Comissão de Ética do Corpo Parlamentar. Votorantim, 4 de setembro de 2023, Mauro Paulino Mendes, PTB, relator da Comissão de Ética do Corpo Parlamentar. Presente? Bom, então, após lido o relatório apresentado pelo vereador e relator Mauro, só quero aqui, tanto ao vereador Zelão e ao vereador Renzo, vocês querem apresentar algum outro relatório? Na sessão passada, nós realizamos e até nós comentamos que existia essa possibilidade. Então, o relatório já foi apresentado pelo advogado? Já apresentou alguma coisa aí, né? Não? não. Esse. E a gente vai entrar em discussão aqui. Na verdade é assim, só um minuto, aqui é assim, o vereador Mauro, como foi acordado na última reunião, ele está apresentando o relatório final. Isso aqui a gente vai discutir. Vai votar se sim ou se não. E vai ter uma discussão, ou o que eu acho, o que eu não acho, só sim ou não. Não, você pode até explorar, pode ficar à vontade. E aí você vai fazer eu voto. O seu voto, se sim ou se não. E... Mas aí eu só estou abrindo espaço se o nobre vereador tem algum outro relatório para apresentar nesse momento. Não. Eu não. Vereador Zelão? Eu não tenho, presidente, porque a segunda reunião que respeito a outra aqui está complicado. Vamos fazer um processo que foi iniciado na qual era presidente do momento, uma discussão lá, a gente fez todo o encaminhamento, encaminhando para as comissões, as comissões podiam dar andamento do processo, naquele momento, daí ficou a critério, com todo o meu respeito, dos novos vereadores que opinaram por dar o andamento. E a gente, eu não fiz, não tenho, não dá, não você participar desde o começo, se chegar na hora, você pode fazer. Então, só deixando aqui em destaque que tanto o vereador Robson e o vereador Zelão não estão apresentando o relatório nesse momento. Mais algum membro da comissão tem algum relatório a apresentar? Não? Tem a parte do doutor Lino. Senhor presidente, pastor Lino, primeiro apenas ressaltar o prazer e o privilégio que é estar hoje aqui perante vossas excelências, nobres edis dessa municipalidade, reunidos nessa manhã, não tenho dúvida que com um sentimento e o objetivo de fazer justiça. Presidente, eu gostaria de colocar aqui uma questão que é majoritariamente ou verdadeiramente de ordem com relação ao assunto que haverá de ser deliberado por vossas excelências na sequência, porque ao sentir a defesa do vereador Rogerinho existe uma questão muito grave de inconstitucionalidade, inclusive, que impede a análise de uma matéria que me parece estranha ao processo ético que está consubstanciado nesses autos. Por primeiro, presidente, houve me parece, um desencontro, para dizer mínimo, e o vereador Rogerinho ele não conseguiu ou não obteve, muito embora tenha pedido, me parece que por 2 vezes, cópia integral dos autos. Isso prejudicou sobremaneira a defesa, porque confesso que pela vez primeira tomei conhecimento do que efetivamente está sendo tratado e deliberado nesse processo. Então, ainda que este não seja o espaço regimental e talvez o espaço adequado para que possa ser feita uma defesa, e é necessário e indispensável que qualquer acusado, judicial ou administrativamente, como no caso administrativamente, que o acusado tenha direito, tenha espaço, vez, voz e oportunidade de apresentar defesa, esse advogado não vai ter capacidade, sobretudo pela sua limitação natural, mas no presente caso, em razão da completa ausência de acesso aos autos, de poder defender o que parece ser uma acusação contra o vereador
Rogerinho, que estaria para ser votada hoje. Então, senhor presidente, eu gostaria apenas que ficasse esclarecido, se me permite, e certificado nos autos com o número de páginas e etc. Primeiro, se realmente foi pedido cópia do processo, se houve deliberação, se foi negado, se foi deferido. No segundo momento, presidente, se houve oportunidade para que o vereador Rogerinho apresentasse defesa nesse processo, se ele foi intimado, se ele foi citado, seja qual for o termo, se apresentou defesa ou não, ou se na ausência foi tomada alguma medida com relação a certificar a nomeação do advogado ativo, ou se algum colega se insurgiu contra a falta de defesa. E faço isso, presidente, me permita, a minha capacidade limitada aqui de coragem de entender, por conta da previsão expressa de um ato normativo desta Casa de Leis, ao que me consta vigente, até porque ele está deste ano, é o ato número 8, de 18 de abril do corrente ano, presidente. E é um ato da mesa diretora que justamente estabelece o procedimento interno para protocolo e deliberação acerca de pedidos de abertura de comissão de ética e decoro parlamentar. E esse ato normativo, presidente, ele é bastante expresso aqui, no seu artigo 3º, no seguinte sentido: após o recebimento da defesa prévia, a comissão permanente de ética e decoro parlamentar deverá se reunir por convocação do seu presidente no prazo máximo de 10 dias para decidir sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Esse artigo está inserido na sequência do artigo 2º, que diz que, de posse da denúncia, o presidente da comissão permanente terá 5 dias para notificar o denunciado, instruindo a notificação com cópia integral da denúncia, para que apresente defesa prévia, no prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento de notificação. Então, presidente, o que, com muito respeito e acatamento, peço perdão por ter me alongado, a defesa postula, nesse momento, é que seja reconhecida a completa ausência de qualquer notificação para o vereador Rogerinho, de que ele estaria respondendo, seria acusado nesse processo administrativo, e mais, que ainda que tenha sido, que essa acusação, muito embora tenha sido votada e aprovada, ela foi contrária ao regimento da própria Casa, o ato normativo número 8 deste ano, de modo que padece o processo com relação ao vereador Rogerinho de uma nulidade insanável, não merecendo ser votado, pelo menos no que toca ao vereador Rogerinho. O relatório, como muito bem apresentado pelo nobre relator, e é assim que se manifesta a defesa, mais uma vez pedindo escusa pelo alongamento e, se de alguma forma não conseguir me fazer compreender. Muito obrigado. Com todo respeito à fala do advogado, doutor Murilo, eu quero só destacar aqui que a comissão de ética ela foi aberta em desfavor ao vereador Gaguinho. Posteriormente, dentro do processo, sim, também foi acolhido o pedido do Gaguinho. Mas eu quero aqui deixar e orientar tanto ao vereador Gaguinho, ao vereador Rogério Lima e até mesmo ao doutor, que após a votação, se sim ou não, pela aprovação ou não do relatório apresentado pelo vereador Mauro, tanto o vereador Gaguinho quanto o vereador Rogério de Lima têm a possibilidade de estar judicialmente depois questionando, ou entrando até mesmo na justiça, questionando tanto os trabalhos desta comissão quanto o voto da comissão em relação ao relator. Então, só para deixar bem claro isso, que essa comissão foi aberta em desfavor ao vereador Gaguinho. Mas se alguém se sentir aí prejudicado, pode estar procurando aí judicialmente, judicializando, para que aí a justiça então tome uma outra atitude em relação ao que for decidido pela comissão de ética desta manhã. Bom, então eu quero aqui colocar em votação. Quero só colocar em votação então. O vereador Gaguinho quer fazer alguma... Não, aquilo que a comissão decidir, para mim está de bom feitio. Então nós vamos colocar em votação o relatório apresentado, o relatório final, pelo vereador Mauro, destacando que o que o vereador Mauro vem aqui apresentar a essa comissão é, no caso então, uma advertência dentro do nosso regimento, tanto ao vereador Gaguinho e também ao vereador
Rogério Lima, e que essa advertência seja feita por escrito e também pública e lida no nosso plenário. Eu quero começar aqui pelo meu voto. Eu voto sim pelo relatório apresentado pelo vereador Mauro Materiais, relator. Gostaria de voto. O meu voto vai ser não, porque eu estou muito nessa dúvida dessa colocação de entrar. Eu sei que foi acolhido pela comissão, eu não estava presente, como eu disse, que eu vim fazer parte na última, que o vereador Pastor me chamou, né, que eu estava saindo, eu falei, vai ter reunião para participar, eu vim aqui participei, e hoje que eu recebi a convocação para estar presente. Eu tenho muita dúvida com relação a essa inclusão para ser desfavor do vereador Rogério, como era o pedido dele, desfavor do vereador Gaguinho. Então eu quero deixar muito claro que a gente aqui nessa Câmara, acho que a gente temos assim, por mais que venha falar assim, olha, é uma advertência por escrito, essa advertência hoje por escrito, amanhã ela pode ter um peso muito grande, porque está colocando já o vereador, vamos falar português aberto aí, o amigo, está queimando o seu cartucho nesse momento, tanto de dar uma advertência o vereador Rogério quanto o vereador Gaguinho, está colocando já aí, finalizando, levando, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E o que eu falo, aquele dia da sessão, eu estava tentando recordar, eu agradeço o presidente que me recordou que foi o dia da sessão lá, foi uma fala da sessão, até a gente parou a sessão por 5 minutos para acalmar os ânimos, e foi recebido o pedido do vereador, e acho que a gente encaminhou daí naquele momento para a comissão, e a gente hoje está aí tendo essa discussão, na qual eu acho assim, que as discussões de plenário, a gente temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Nós discutimos lá, mas também a gente vai ter que começar a ver lá, evitar nós, vereadores, de ficar atacando verbalmente ali, diretamente nos novos colegas, para evitar esse momento, e até mesmo assim, se tivesse havido uma conciliação lá atrás, entre ambas as partes, para evitar essa questão que está vindo hoje a cantar, porque o hoje é uma advertência, mas de repente abre o outro, já muda, vai mudando as penalidades, elas já vem sendo, e a minha dúvida é com relação à inclusão, se ela é correta ou não. O seu relatório ficou muito bem esclarecido, você foi muito pontual, entendi perfeitamente do começo ao fim de todo o processo, e como eu participei apenas a segunda reunião, eu vou votar não ao relatório, buscando esse relatório aqui. Também não apresentei outro, porque também não tinha como, pastor, presidente dessa comissão, em 2 reuniões você fazer, como foi na terça, a gente teve a semana, decorrer, acesso documento, cada coisa, tudo, você não consegue trabalhar. Então, eu voto estou dessa forma. Senhor presidente, eu, desde o começo do mandato, eu sempre, nos meus discursos, nunca ofendi ninguém, não pretendo ofender ninguém nos meus discursos. Eu tento ser o mais coerente possível na minha fala e nos meus atos, né? Eu sou amigo do Gaguinho, sou amigo do Rogério Lima. Algumas vezes, o próprio Gaguinho, alguns comentários dele, alguma fala dele, já discordei algumas vezes, inclusive nós já falamos sobre isso, né? Que às vezes o Gaguinho fica um pouco nervoso, ele acaba exagerando na fala, né? Até não sei se o Gaguinho lembra, um dia ele falou que eu me escondo atrás da saia do pátio. Você lembra disso, né, Gaguinho? Uma vez. Em plenário não. Não, mas lá dentro, na nossa. Não, eu simplesmente disse que todo aquele que usar a palavra de Deus para entrar aqui revela a pessoa que é. Então, eu só estou dando um exemplo que aconteceu. Não. Eu acho que se fosse, por exemplo, para afastar Rogerinho, afastar Gaguinho, eu acho que não teria sentido isso aqui, fazer um negócio desse. Não tem nenhum sentido. Agora, a advertência para os dois, não acho também nenhum exagero. Eu acho que seria algo tranquilo. Eu acho que é algo tranquilo para a gente colocar dentro das nossas falas ali um respeito um pelo outro. Então, se fosse afastamento do vereador Gaguinho, pelo que o Rogério colocou aqui, ou pelo contrário, eu acho que isso aí seria fora da normalidade, seria um absurdo, não é para tanto, né?
Mas eu acho que a advertência assim, é olha gente, vamos nos respeitar aqui, dentro da resolução que nós temos aqui, que eu acabei de ler. Eu acho que isso não é um exagero, eu acho que isso está dentro das normas, eu acho que isso vai nos ajudar a ser melhor um com o outro, a relacionar bem um com o outro. Porque eu acho que nós não precisamos nos ofender lá na Câmara, discutir os projetos, ter ali as discussões saudáveis, contrariar a ideia do outro, isso é normal, a pluralidade é normal. Agora, ofensa não é normal. Ofensa sai do relacionamento humano e vai para a questão animalesca, né? Então, eu acho que tanto para você, Gaguinho, tanto para o Rogério de Lima, eu acho que isso aqui, eu acho que é só uma advertência que está sendo de bom tamanho. Eu acho até o vereador Mauro que está um relatório tranquilo, né? Não tem exagero nenhum aqui. Agora, se fosse uma coisa mais grave, eu não tinha lido o relatório, né? Eu li agora junto com vocês. Se fosse algo mais grave, eu votaria contra com tanta tranquilidade, porque eu entendo que nós não podemos exagerar também, né? Nós temos a questão parlamentar também, que a gente tem ali onde a gente pode chegar. Então, para mim, está muito tranquilo, eu, vereador Gaguinho, vereador Rogério Lima, então espero que vocês entendam o meu posicionamento, mas eu acho que aqui a advertência não é algo exagerado, é algo tranquilo. Presidente, uma questão de ordem. Só volta sim. Voto sim para o relatório. Da parte de... Beleza, presidente. Diante dos votos e sem qualquer interesse em pretender modificação aqui ou em cercear o que está sendo deliberado, eu só gostaria de provocar os vereadores para que também debatam a questão da falta de contraditório para a defesa do vereador Rogerinho, que não teve a oportunidade de se defender. Tem uma parte dizendo que ele fez alguma coisa e ele não pôde vir aqui dizer que não fez ou que não foi assim, né? Me parece que a deliberação está tomando como verdade uma denúncia da qual ele não se defendeu. Então, só, presidente, nesse sentido, gostaria que a deliberação, se possível, abrangesse justamente essa questão. A falta de oportunidade do vereador Rogerinho de, no mínimo, poder sentar e se defender e dizer, olha, não foi assim, foi assado, né? Talvez isso seja uma questão importante. Prosseguindo, o vereador Robson Rosco. O meu voto é não. Essa CEI foi protocolada, foi aberta pelo vereador Rogério em desfavor do Gaguinho, do vereador Gaguinho. Agora, se foi protocolada em desfavor do vereador Gaguinho, meu voto é não, porque agora a punição está sendo para os dois. Aqui está indicando claramente perseguição política ao vereador e, posteriormente, vão prejudicar a prefeita futuramente. Isso aqui está claramente. Se foi uma CEI a desfavor do vereador Gaguinho, a punição para os dois, não pode. Não está na ética e não está na moral isso aí. Então está claramente, estou que consta em ato, então, que está claramente indicando uma articulação política, perseguição política ao vereador e posteriormente prejudicar a prefeita. Meu voto é não. Só será como está em ata, mas ainda que o vereador fale que é uma perseguição política, alguma coisa nesse sentido, quero deixar bem claro aqui que essa comissão ela trabalhou com imparcialidade, com transparência, com seriedade, e respeitamos aqui o relatório do vereador Mauro. Então, ainda que ele fez essas palavras, que entende o vereador que é uma manobra política, alguma coisa nesse sentido, para prejudicar a senhora prefeita, eu, como presidente dessa comissão, digo que nós não agimos dessa forma, nós agimos com legalidade e transparência e abrindo aí então a oportunidade para todos. Sigo ao vereador César Silva. Agradeço ali pela oportunidade de me manifestar. Penso que ali foi um momento, no calor das emoções. Sinceramente, eu acho que eu deveria ter tido comissão de ética. É uma situação que precisava, claro, os dois terem contato, porque senão daqui a pouco a gente começa a ter cheio de comissões de ética, e isso também não vai levar a nada. Então penso que nesse momento não deveria nem ter tido a possibilidade de advertência ou qualquer outra punição, né? Penso que vocês refletiram no calor da emoção, de alguma maneira talvez se desculparam também, né? E aí entra um precedente que foi bem citado pelo vereador Zelão, não deixa de ser uma marca ali dentro do mandato que pode gerar um desdobramento ainda mais desfavorável. Então, nesse momento, apesar do relatório ser bem redigido, parabéns, vereador Mauro, mas nesse momento, não querendo, como disse, vê-los com essa marca no mandato,
entendendo que foi no calor das emoções ali, e eu fui uma das pessoas que tentou acalmar os ânimos, porque eu não gostaria de ver ninguém se degladiando com ninguém, por isso que nesse momento meu voto é não pelo relatório. Vereador Luciano. Sim ao relatório. Vereador Mauro, apresentou o relatório. Bom, o meu é sim, né? Eu não podia votar nem não, né? Pelo relatório. Mas eu acho que uma comissão que tem essa não é, sabe? Abre o presidente, vem do Murilo. O Murilo abriu o presidente de cassação, que nunca houve um pedido de cassação. Porque o Murilo, é político? Não é político. Nós somos políticos. Nós temos que agir como político. Tem que ter respeito um ao outro. Quando nós subimos lá, acho que cada um não pode falar em nome do outro. Eu acho que eu não posso falar em nome do Dragão, não posso falar em nome. Quando eu falar, eu tenho que falar em meu nome. O que eu acho, por isso ele está aqui, nós temos uma opinião própria. Eu respeito o voto de cada um de vocês. Acho que eu voto de pessoa assim, agora nós não podemos levar assim no lado político. Nós somos políticos, aqui é político, né? Não é? Porque é uma casa de lei, então, vamos dizer assim, uma punição que nem essa aí, acho que não vai abrir presidente para o outro, ofender o outro, né? Que é o tweet do relatório, é que realmente não se troca mais palavras, né? Então não pode assim, eu acho. Bom, então lembrando a todos que eu, enquanto presidente, o nosso regimento permite que eu vote, e em caso de empate eu teria poder de votar novamente. Como não houve empate, então foram 4 votos sim pelo relatório e 3 votos contrários. O prosseguimento agora, eu enquanto presidente, eu vou estar protocolando relatório ao presidente da casa, o vereador Tiago Chining, também levando a ele aqui o processo da comissão. E aí o presidente, é ele quem dá a advertência, é ele quem faz isso então, em relação ao conhecimento, leva ao conhecimento dos vereadores. Deixa aqui bem claro mais uma vez, tanto ao vereador Zelão, que se o vereador entender que deve ser agir dessa forma, o vereador tem total liberdade judicialmente, está entrando em algo contra a comissão. Também o vereador Robson se sentiu prejudicado dentro dessa comissão, também tem total liberdade, uma orientação que eu, como presidente, faço a você, pode estar judicializando, né, buscando aí ao judicial, levando talvez os seus pontos que você não concordou. Também o vereador César Silva, aqui tanto ao doutor e ao vereador Rogério Lima e também ao vereador Gaguinho. Então, esse foi o relatório final, nós damos por encerrado. Eu gostaria só de fazer um comentário, senhor presidente, até a fala do meu amigo, do meu pediu aqui, o Robson. Eu só não concordei com a fala do Robson aqui, que eu quero deixar bem claro no procedimento, que na hora de votar meu sim aqui, eu não tenho nenhuma relação com esse voto com a relação à prefeita. Queria deixar bem claro, até constar sem isso aí, por que não tem nenhuma relação? Por quê? Porque eu não me reuni com ninguém para discutir esse relatório. Esse relatório estou conhecendo aqui agora. Está entendendo? E outra coisa também, eu não sei no que a prefeita pode ser prejudicada nisso aqui, sendo que a situação da prefeita ainda ninguém votou sim ou não, é um processo de investigação, nem sabe se será cassado ou não. Eu acho que é só para deixar claro, assim, para não ficar que a gente está fazendo coercitivo da minha parte, não existe, meu vereador Lopes. Deixar bem claro para o senhor que não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu só votei um relatório que eu acho justo no meu posicionamento. Né? O relatório tomei conhecimento hoje também, a Vossa Excelência estão aqui. E não fiz relatório com o Mauro, não me sentei com o Mauro, discuti com o Mauro, não. Isso aqui eu recebi hoje, li hoje e votei hoje. Entendeu? Agora, eu quero deixar claro também que eu participei dessa reunião da comissão desde a primeira e sem faltar nenhuma. Né? Aliás, todas as comissões eu participo, eu faço questão de dar para não tomar nenhuma decisão errada. Né? Nem ao vereador Gaguinho e nem ao vereador Rogério Lima, que eu falo mais uma vez que eu considero muito os dois e acho que os dois fazem um bom trabalho aqui na cidade nesse sentido. Então, eu declaro encerrado e essa comissão votado pelo sim do relatório apresentado pelo vereador Mauro. Deus abençoe a todos.